A tradução gênica compreende um processo no qual uma determinada sequência de nucleotídeos, chamada RNA, sintetiza uma cadeia polipeptídica, conhecida como proteína. Antes de esclarecer detalhadamente a tradução, iremos explicar importantes conceitos e palavras fundamentais para compreender o processo. Do processo de transcrição, que precede a tradução, forma-se o RNA, uma longa cadeia de unidades de nucleotídeos. Uma fita de DNA é utilizada como molde para a síntese de uma fita complementar de RNA. Portanto, o RNA é formado por uma cadeia simples de nucleotídeos, e não uma dupla hélice como o DNA. Os nucleotídeos são uma das menores partes do RNA. Eles são formados por um açúcar chamado ribose, uma molécula de fosfato e uma base nitrogenada. O que diferencia os tipos de nucleotídeos é a base nitrogenada que varia, enquanto o açúcar e o fosfato são sempre iguais. Os diferentes tipos de bases nitrogenadas são adenina, uracila, citosina e guanina. Essas bases nitrogenadas se unem entre si e são chamadas de complementares. A adenina complementa a uracila, enquanto a citosina complementa a guanina, como veremos no processo de tradução. Há 3 tipos de RNA: o mensageiro, o transportador e o ribossômico. O RNA mensageiro é uma fita contínua composta por sequências de nucleotídeos. Os nucleotídeos definem a informação sobre a ordem em que os aminoácidos devem ser unidos para formar uma proteína. Esta ordem está codificada em uma sequência de trincas de nucleotídeos chamadas códon. Os nucleotídeos estão representados pelos traços. O RNA transportador é responsável pelo transporte das moléculas de aminoácidos que constituem uma proteína. Há 3 nucleotídeos em um RNA transportador. A trinca deixas é chamada de anticódon, que complementará o códon do RNA mensageiro no processo de tradução. O RNA ribossômico forma o ribossomo. O ribossomo é responsável por reunir todos os elementos presentes na tradução. No ribossomo, há o sítio A, por onde entra o RNA transportador, e o sítio P, por onde sai o RNA transportador. O último conceito é a proteína, que é uma substância essencial da estrutura das células vivas, que, além de atuar como enzima, participa de todos os processos bioquímicos dentro e fora das células. As proteínas são formadas por aminoácidos, que se ligam através de ligações peptídicas, formando uma cadeia polipeptídica, ou seja, uma proteína. O processo de tradução consiste na síntese de proteínas e, para isso, une aminoácidos de acordo com a sequência de códons do RNA mensageiro. Esse processo é dividido em 3 etapas: a iniciação, a elongação e a terminação. Os tipos de bases nitrogenadas estão representados em diferentes cores. O RNA transportador está representado em laranja. O aminoácido é representado pela bolinha. As bases nitrogenadas são representadas pelos quadrados. E esta é a estrutura do ribossomo. Na iniciação, o RNA mensageiro se acopla ao ribossomo. O ribossomo se desloca no RNA mensageiro até encontrar o códon de iniciação AUG. Este códon se junta com o anticódon UAC do RNA transportador, que carrega o aminoácido metionina. Na elongação, ocorrem sucessivas ligações entre códons e anticódons, que carregam diferentes tipos de aminoácidos. O RNA transportador entra pelo sítio A do ribossomo e depois sai pelo sítio P. Quando há 2 aminoácidos lado a lado no ribossomo, ocorre uma ligação peptídica. Isso se repete até o final da formação da cadeia polipeptídica ou da proteína. Neste esquema está sendo criada uma proteína fictícia, uma vez que uma proteína real tem centenas de aminoácidos. O processo de tradução termina quando o ribossomo encontra um dos códons de terminação ou de parada, ou seja, um dos 3 códons para os quais não há aminoácido correspondente. Quando isso ocorre, o sítio A é ocupado por uma proteína chamada fator de liberação, que leva todos os elementos presentes na tradução a se separarem. Formou-se, portanto, uma proteína.